que é a Júlia. Agora foi. A minha secretária não está hoje aqui, aí eu esqueci de gravar. Então, vamos iniciar aqui. Boa noite, quem está chegando. E, como eu falei ontem, cada uma de nós tem o seu propósito nessa terra, só que as feridas emocionais, elas nos impedem de executar. E aí, como eu estava falando com uma amiga hoje, que participou da aula ontem, a gente tem até noção do que é daquilo que Deus nos chamou. Só que os vícios emocionais, eles vão nos impedir. De que forma? Como a gente tem essa ferida na alma, e não sabe quem nós somos, nós perdemos a nossa identidade, nós nos preocupamos com o que as outras pessoas vão falar sobre nós. Então, a gente não consegue romper. Ou a gente vai ser muito perfeccionista, só vai executar quando estiver tudo perfeito, e como a gente é perfeccionista, nunca vai estar perfeito. Ou a gente já tem o projeto todo pronto, só que a gente não consegue dar o primeiro passo, porque nós nos preocupamos com o que as pessoas vão pensar. Então, a gente observa que há necessidade dessa cura na alma para que a gente possa resgatar nossa identidade e cumprir o propósito, porque quando eu sei quem eu sou, as pessoas vão falar de qualquer forma. Tem até como é que é o nome? Um meme, não sei, que falam no Instagram, né? Você está falando de mim, até minha mãe fala mal de mim, né? Então, assim, falar da gente sempre vão falar, não é verdade? Só que quando eu sei quem eu sou e eu entendo o propósito que Deus tem na minha vida, aquilo ali não vai me atingir como antes, entende? Aquilo ali não vai, assim, eu vou conseguir passar por aquela situação, eu vou conseguir transpor a ideia que a pessoa tem, a crítica que a pessoa tem, e eu vou conseguir avançar. A única diferença é essa. Então, se eu não consigo, se aquilo que a pessoa fala sobre mim me atinge de uma forma que me derruba as minhas emoções, então eu não consigo. Como é que eu vou colocar o meu propósito? Tem alguém com o microfone? Deixa eu fechar aqui. Como é que eu vou colocar o meu propósito, exercer o meu propósito? E Ana, a gente observa que a Ana, ela não tinha filhos. E aqui a palavra é que ela não tinha filhos porque o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Ela era estéril porque o Senhor assim permitiu a esterilidade dela. Não foi... não era algo, uma esterilidade que ela não sabia. Claro que ela não tinha esse entendimento. Mas Ana foi separada para gerar o profeta Samuel, um profeta de grande relevância Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Um profeta de grande relevância na história aqui, né? Do rei Davi, um profeta que teve relevância aqui na história do povo judeu. Então, o Senhor havia cerrado. Aí no versículo 7 de 1 Samuel, capítulo 1, diz assim, ó, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana era casado com Penina e Ana. Penina tinha muitos filhos. Naquela época, ser estéril era uma vergonha. E Penina humilhava Ana. E Ana aceitava aquela humilhação. Tanto aceitava que aqui a palavra diz que ela ficava sem comer e chorava muito, né? E aí a gente vai começar a ver por que eu identifiquei que Ana tem a ferida da humilhação. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Ana tem a ferida da humilhação porque a pessoa que sofre dessa ferida, ela tem uma característica. Ou ela
vai humilhar o outro ou ela vai ser a humilhada da história. Então, quando a gente ouve aqui e lê a história de Ana, a gente percebe que Penina consegue tirar Ana do eixo, né? Consegue tirar Ana, consegue mexer nas emoções de Ana, fazendo com que ela se desestabilize e não coma e chore, e mesmo ela recebendo o amor do marido, porque aqui no versículo 4 diz que ele dava porção dobrada, porque ele a amava muito, ela não conseguia, a frustração dela era tão grande que ela não conseguia receber aquele amor, né? E aqui no versículo 10, eles foram lá, a oração e o voto de Ana. Levantou-se Ana e, com a amargura de alma, orou o Senhor e chorou abundantemente. Então, a história diz que Ana, que todos os anos, aqui a palavra não diz a quantidade de anos, mas como ela relata que Penina tinha vários filhos, acredito que era muitos anos, Ana era humilhada. Ana era... e essa humilhação que ela sofria a partir de Penina, tirava, adoecia as emoções dela, tanto que ela tinha amargura na alma. E aí a gente vai ver um pouquinho o que é essa ferida aí da humilhação, né? O significado da palavra humilhação é ação ou efeito de humilhar-se, rebaixamento moral, aviltamento. Alguns de seus sinônimos são vexame, afronta, ultraje. Essa ferida começa a se manifestar ou despertar entre 1 e 3 anos de idade. É o período que começa a ser despertada, ser provocada na criança. A partir de 1 ano, de 1 a 3, ela começa e dura toda a infância da criança, principalmente também na fase escolar, onde elas recebem muito bullying. Então, é uma ferida que ela, até essa parte da infância, da formação da personalidade da criança. Então, Ana era afrontada a todo tempo, a todo momento. Então, quais são as causas dessa ferida? Na infância, a pessoa passou pela situação que a fez sentir ridicularizada, inferiorizada, diminuída, criticada pelo seu aspecto físico, sua sexualidade, sua inteligência, atitudes ou distinção social. Então, essa ferida, ela foi criada nesse momento que a criança entende que ela está sendo humilhada, que ela está sendo afrontada por outras crianças ou até mesmo pelos seus pais. Infelizmente, né, como eu falei ontem, os nossos pais, se a gente for olhar para a história dos nossos pais, eles também são pessoas feridas. Eles também não receberam, e até porque na época deles, e antes mesmo, na época dos pais dele, não existia isso de psicologia, isso não era se falado. Então, a pessoa ia se criando e ia sobrevivendo, né? Ainda mais antigamente, as famílias tinham muitos filhos. Então, ninguém queria saber da emoção, de ferida na alma, ninguém se ouvia falar disso. Então, os nossos pais também foram sobreviventes dos seus pais. E eles acabaram nos tratando da mesma forma que foram tratados. O que traz a ferida da humilhação? Comparação entre filhos. Ah, seu irmão é mais inteligente do que você, você é burra, seu idiota, né? O que traz ferida da humilhação? Eu me lembro, quando eu comecei a estudar, eu me lembro muito bem uma coisa que minha mãe fazia e que me deixava muito humilhada, até por professores também, Valdeia, professores também. E quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu fazia xixi na cama. Então, eu lembro, isso me causava muito constrangimento. Eu lembro que minha mãe botava o colchão, eu lembro que eu morava numa casa que tinha um muro que dava
de frente para a rua. Então, minha mãe botava o colchão ali e ela fazia questão de falar que eu tinha feito xixi na cama, que você não aprende, que não sei o quê. Então, assim, isso, quando eu lembro, me traz um sentimento ruim, me traz um sentimento de vergonha, né? Olha que eu já entendo hoje que eu consigo entender que minha mãe estava dando aquilo que ela era a forma que ela me educou e era a forma que ela entendia ser a certa. Assim também, quando eu comecei a estudar, eu vi o quanto que eu errei com os meus filhos, quanto eu acabei comparando um ao outro, né? Eu tenho um casal de filhos, então a gente acaba reproduzindo, porque eu estou ferida, o ferido ele fere, o curado ele cura. Não tem como ser diferente, né? E a minha mãe, eu tive uma criação muito rígida. Minha mãe era muito rígida, cobrava muito de mim. Então, assim, tinha coisas que essas comparações existiam. E aí a gente observa como Ana era muito humilhada e ela não tinha reação de se defender. A gente, pelas características, a gente entende que ela tinha essa ferida da humilhação, né? Que essa ferida que, de alguma forma, né, na infância dela, que não fala a palavra, não relata, mas de alguma forma, em algum momento da vida dela, ela foi ridicularizada, inferiorizada, diminuída, criticada, né? Ou eu lembro na minha época também, eu tinha o cabelo encaracolado, a gente não aceitava muito cabelo encaracolado, bonito era quem tinha cabelo liso. Então, assim, tinha muita comparação na escola. Eu também, assim, sofri muito bullying na escola, por conta do meu nome. Algumas pessoas até já conhecem essa história, né? Eu não gostava do meu nome, porque o meu nome dava muita margem para apelidos. Então, eu sempre fui chamada de batata frita, de frigideira, na adolescência eu fui chamada de frígida. Então, assim, hoje eu tenho entendimento que eu passei a minha vida toda querendo me esconder, sabe? Só que conforme eu fui estudando, eu entendi, eu fiz uma análise de perfil comportamental, e o meu perfil de comportamento é ser uma pessoa expansiva, comunicativa, comunicadora, executora, né, que exerce a liderança. Deus me fez assim. Só que eu passei boa parte da minha vida tentando retrair essa minha característica, porque boa parte da minha infância e da minha adolescência eu fui muito ridicularizada por conta do meu nome. Tanto que eu só fui simpatizar com o meu nome quando eu cheguei na faculdade. Olha só que loucura. E aí eu fico pensando, o nosso nome, ele é a marca da nossa identidade. E eu passei uma vida inteira, a infância, a adolescência, casei, fui para a faculdade. Só na faculdade que eu fui começar a aceitar o meu nome. E aí, olha só, tudo tem a ver com identidade, porque o que nos caracteriza, né, na sociedade é o nosso nome, né? O nome que a gente recebe. E como é que você não gosta do seu nome? Então, automaticamente, você não se aceita. Então, isso ficou muito claro para mim depois que eu passei a estudar, depois que eu comecei a me conhecer através do autoconhecimento. Mas antes disso, eu queria, e às vezes eu ficava até com raiva de mim, porque eu queria ficar quietinha. Chegava assim, eu na escola, no trabalho, não vou falar nada, vou ficar quieta, não vou me meter, mas não tinha jeito, porque a minha personalidade é essa. A minha personalidade é executar, é comunicar. Então, não tinha como eu ser diferente. Então, assim, é interessante a gente começar a se conhecer, porque a gente começa a compreender o porquê que a gente tem certos tipos de comportamento e reações. E hoje eu entendo isso, porque na minha infância eu fui muito ridicularizada, né, na questão do meu nome. E como que isso pode acontecer, né?
Quais as consequências da ferida da humilhação na vida adulta? Como eu falei, nesse tipo de ferida, as pessoas adotam dois tipos de comportamento. Ou elas humilham os outros, ou elas se deixam humilhar. Então, a gente viu em Ana esse comportamento de ser a humilhada. E a Ana, ela não reagia. E os anos de humilhação que ela passou na mão de Penina, mesmo recebendo o amor do marido, porque a palavra é bem clara, diz que ele sempre dava porção dupla para Ana, porque ele a amava demais. E tem uma parte aqui na palavra que diz que ele perguntava: por que você está triste? Eu te amo, você vale mais do que 10 filhos. Só que ela estava tão ferida na sua alma que ela não conseguia enxergar esse amor do esposo. Ela não conseguia entender esse amor que ela recebia do esposo. Então, ela ficava nesse lugar de ser humilhada. Ou a pessoa pode desenvolver uma característica de humilhar os outros como uma forma de defesa. Não sei se vocês conhecem pessoas que gostam de humilhar, que gostam de pisar no outro. Você pode investigar que ela é ferida na sua alma, nessa ferida de humilhação. E a pessoa que é cometida dessa ferida na fase adulta, ela permeia a sua vida no ter ou fazer, para ser alguém que os outros gostariam que ela fosse. Primeiro, nós precisamos ser. Eu preciso entender quem eu sou, para depois eu fazer e ter alguma coisa. Só que a pessoa... E engraçado que eu me via muito nessa característica aqui, porque eu precisava fazer para os outros, para ter reconhecimento, para ter carinho, para ter alguma posição de destaque. E o ser mesmo, a pessoa que eu era, eu não sabia quem era, né? A Rafa colocou aqui, Penina poderia ter a mesma ferida. Sim, poderia ter a mesma ferida. E ela se aproveitava que a Ana não reagia e fortalecia mais essa ferida dela de humilhar a outra. A pessoa que tem essa ferida, ela é autodepreciativa. Ela coloca defeitos nela mesma. Ela faz piada consigo mesma. Já viu aquelas pessoas que fazem piadas consigo mesma? Minha barriguinha é sexy, meu calo sexual. Ela se faz engraçada para esconder uma característica que desagrada a ela. Só que, como ela não tem, por vergonha, ela não tem coragem de reconhecer, ela faz com que aquilo seja engraçado, para que ela não... É como assim, já que vão querer me humilhar, eu mesmo me humilho. Então, antes da pessoa me humilhar, falar da minha barriga, falar do meu cabelo, falar do meu pé, falar do meu olho, eu mesmo já falo. Eu mesmo critico, porque eu tenho medo de ser humilhada, eu quero me esconder, então eu mesmo faço, antes do outro fazer comigo. A pessoa ela é controladora. Ela é controladora por quê? Porque ela tem medo, tem temor de ser envergonhada, então ela controla a situação. Vamos dar um exemplo aqui, a mãe. Uma mãe quer vestir muito bem os filhos, mas os filhos não podem se sujar, os filhos não podem brincar, porque se os filhos ficarem sujos, descabelados, ela tem um medo de alguém achar que ela é uma péssima mãe. Então, ela vai... eu não faço piada, isso aí é identidade, Verônica. Precisa trabalhar a sua identidade, porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós precisamos ter prazer e alegria de nos olharmos no espelho, tá? Precisa trabalhar isso em você. E aí, ela, por vergonha de
ser rebaixada, ser humilhada, ser chamada de uma mãe relaxada, ela controla os filhos de uma forma que os filhos são igual bonecos na mão dela, porque ela tem que passar uma perfeição que não existe, né? A pessoa que tem a ferida da humilhação é super sensível, toda crítica a deixa mal, por menor que seja. Sabe aquela pessoa que às vezes se chama assim, nossa, você está bonita, aí a pessoa acha que já levou para o lado ruim e, deixa eu ver aqui, tem medo do que vão achar dela. Isso aí, Rafa. A pessoa já é tão sensível, que até chamar ela de bonita causa, é como se fosse uma crítica para ela. Ela não vai levar para o lado bom. E ela se chateia com muita facilidade. Ela é especialista em rebaixar-se. Ela mesma se rebaixa, ninguém precisa rebaixar. Ela mesma se coloca num lugar inferior. E é uma pessoa que sente culpa por tudo e ainda carrega a culpa pelos outros. Além de tudo que ela faz, que ela considera errado, um erro que ela comete, que ela considera errado, ela ainda pega a culpa dos erros que as pessoas cometem. Então, essas são as características da pessoa que tem a ferida da humilhação, né? Essa ferida eu identifiquei em mim por conta daquilo que eu sofri na época que eu era criança, por conta do meu nome. E quando eu comecei a estudar, eu vi muitas dessas características, como eu falei com vocês. A característica de querer se esconder, a característica de querer ficar quieta. Só que o meu comportamento, ele é completamente oposto. E aí eu entrava em crise. Porque eu ia para algum lugar, não vou ficar quieta, não vou falar nada. Mas chegava lá na hora, pum, falava, e aí eu entrava em crise. Por quê? Por que você foi falar? Por que você foi se meter? Por que você foi, em vez de você ficar quieta, eu comigo mesmo, sabe? Eu aqui, com os meus pensamentos, me criticando, me questionando, porque eu acabava. E aí, quando eu fiz a minha análise de perfil comportamental, a minha coach, né, que trabalha comigo, a minha mentora, ela falou assim, Frida, você precisa pedir perdão a Deus. Aí eu falei assim, por quê? Porque ele te fez dessa forma, comunicativa, executora, aquela pessoa que tem espírito de liderança, e você, por conta das suas feridas, está se tolindo, está se rejeitando aquilo que Deus fez. Porque se ele te fez assim, é porque ele tem, o propósito que ele tem para a sua vida necessita de você ser comunicadora, necessita de você ser líder, necessita de você executar, e você acaba tolindo, acaba podando o dom que Deus te deu por conta das suas feridas emocionais, dos seus vícios emocionais, da ferida da humilhação. E aí virou uma chave, assim, realmente. Eu entendi que eu passei grande parte da minha vida lutando contra quem eu sou. Por que eu lutava contra quem eu era? Porque eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era, né? Então, hoje, eu já entendo isso. E se eu estou aqui nessa jornada com vocês, é porque, além das minhas feridas terem sido saradas, eu compreendo que essa é a minha missão. Ensinar a outras mulheres a se libertar também. Ensinar outras mulheres a cumprir o seu papel, cumprir a sua missão e o seu propósito aqui nessa terra. E aí, a ferida aqui, vamos lá, continuar. Como curar a ferida da humilhação? Reconhecer o amor de Deus incomparável por você através da restauração da paternidade. Para eu curar a minha ferida, eu preciso reconhecer que Deus me ama.
E eu preciso restaurar a paternidade que eu tenho com ele, que ele tem comigo, através de Jesus. Jesus, ele veio a esse mundo além para nos salvar, ele veio nos apresentar o Deus Todo-Poderoso como nosso Pai e nos mostrar que, apesar das nossas feridas, apesar do que aconteceu na nossa infância, Deus, ele nos ama de uma forma tão especial, tão grandiosa, que ele tem que esse amor dele é capaz de curar, de restaurar essa paternidade. Lembra ontem, quando eu falei com vocês, que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estudamos a palavra, lemos a Bíblia, mas nós não sentimos que somos filhas de Deus? O sentimento, nós, principalmente a mulher é muita emoção. Eu posso ter, a minha razão pode identificar, a minha consciência, porque eu leio na palavra que eu sou filha de Deus, só que eu não tenho esse sentimento. Então, a ferida da humilhação, eu preciso restaurar essa identidade, essa paternidade. Uma coisa está ligada à outra. Entender que Deus, o Todo-Poderoso, ele é o meu Pai. Ele me fez assim, né? E ele sonhou comigo. Os planos dele são melhores do que os meus. E ele tem o maior interesse de que as nossas feridas sejam saradas. Eu preciso também buscar pelo conhecimento pessoal. Devemos olhar para dentro de nós, buscar resiliência, se refazer, se reestruturar, buscar formas de se amar, se respeitar, entender as nossas necessidades e evoluir como ser humano. Quando nos amamos, não permitimos que o outro destrua o objeto do nosso amor. A ferida da humilhação tem muito a ver com o resgate da autoestima, com o resgate do amor próprio, com se colocar em primeiro lugar. Porque, como eu falei ontem, nós temos o hábito, a mania de sempre olhar e fazer pelo outro. Nós sempre estamos no final da lista ou nem estamos na nossa lista de prioridade, a gente nem se coloca. Então, a ferida da humilhação, eu preciso olhar para dentro de mim e começar a me amar e me aceitar como eu sou, como Deus me fez, assim como eu tive o entendimento quando eu fiz a análise de perfil comportamental. Assim como ficou claro, Deus me fez dessa forma, comunicativa. Deus me fez dessa forma, assim como fez cada uma de vocês, de uma forma especial, de uma forma diferente. Né? A nossa identidade, a nossa... Como é que é o nome disso aqui que eu esqueci, gente? Me lembra aí, Rafa. Esqueci o nome disso aqui, que a gente bota na identidade. Esqueci, deu um branco. Digital. A nossa digital, ela é diferente. Pensa em quantos milhões de habitantes tem nesse planeta Terra e cada digital é uma forma diferente, porque nós somos únicos. Então, na nossa essência tem Deus e ele nos fez único para aquele propósito se cumprir, né? Para que o propósito dele se cumpra aqui nessa terra. Então, quando a gente começa a se amar, se respeitar, entender que nós precisamos, que temos necessidades, e compreender os nossos erros, a gente começa a curar essa ferida da humilhação. E a gente vai desenvolvendo. A autocompaixão é importantíssima, porque eu tenho muita compaixão pelo outro, eu perdoo os erros dos outros, mas eu não tenho nenhuma capacidade de me perdoar. Né? De olhar para mim e olhar com um olhar de compaixão, no sentido assim, eu erro, eu vou errar, eu sou humana, se foi um erro, não foi por querer, se eu errei, eu não queria errar, mas acontece. É aceitar mesmo a nossa limitação. Então, a cura da ferida da humilhação está especificamente nisso, no autoconhecimento, no amor próprio, né? de olhar para a gente e nos aceitar assim como Deus nos fez. Né? E aqui, em Salmo 119, versículo
80, diz assim: seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Então, queridas, voltando aqui para a palavra, no capítulo 1 de 1 Samuel, no versículo 10, diz que Ana estava amargurada de alma, porque com certeza ela queria muito, muito ser mãe. E os anos de humilhação que ela passava lhe trouxeram amargura, tristeza. E aqui no versículo 15, né, quando ela vai, aquele ano, quando ela foi se apresentar diante do Senhor, foi um ano diferente. Foi o ano em que Ana se quebrantou diante de Deus. E ela só falava com o coração. E o profeta da época, né, o profeta Eli, ele foi ter com ela, chamar a atenção, porque ele achou que ela estava de uma forma diferente, e ela colocou assim: ó, eu sou mulher atribulada de espírito. Então, a pessoa que tem essa ferida da humilhação, você conseguiu água? que tem essa ferida da humilhação, ela humilha ou ela é humilhada, e essa ferida, ela tira as características da pessoa e faz com que a pessoa tenha amargura de alma e atribulação no espírito. Então, como eu falei com vocês, ela não tem paz. Como eu contei a minha experiência. O tempo todo eu estava me cobrando, me tolindo, tirando aquilo que Deus tinha colocado dentro de mim, e então eu entrava em crise, que ao mesmo tempo que eu falava, eu não vou fazer, eu fazia, eu não vou falar, eu falava. Então, isso me tirava a paz. E a partir do momento que eu comecei a entender e a trabalhar a autoestima, a autocompaixão, a cuidar da minha menina interior, lembra que eu falei ontem da menina interior com vocês? A partir do momento que eu comecei a trabalhar isso, a dar para minha criança interior aquilo que ela não recebeu, todo amor, todo carinho, todo cuidado, através dos cuidados que eu dava para a mulher que eu sou hoje, porque o que acontece? Por que os nossos comportamentos eles são descompensados? Porque muitas vezes nós temos os sentimentos da criança que está ferida. A criança que foi ferida, naquela época, ela não tinha noção de se defender, ela não sabia se defender, ela não sabia entender a situação com a maturidade que nós temos hoje. É diferente. Hoje nós somos mulheres e temos uma maturidade, então a gente precisa olhar para a situação que aconteceu na nossa vida, não como uma criança que foi ferida. Eu precisei olhar para essa ferida da humilhação não como aquela menina de 7 anos que foi ridicularizada. Eu precisei olhar para aquela situação de humilhação como a mulher que eu sou hoje, de 40, 45 anos, olhar para aquilo e perdoar, porque toda cura ela passa pelo perdão. Não há cura se não houver perdão. E ressignificar aquela ferida para que houvesse cura. E, principalmente, me aceitar. Por isso, quando alguém colocou aí que não consegue se olhar no espelho, isso é uma não aceitação da pessoa que você é, da forma que Deus te fez, da forma que Deus te colocou nesse mundo. Por isso que o espelho, a nossa dificuldade de se olhar no espelho, ou a gente se olhar e só ver pontos negativos, ele demonstra essa falta de identidade. Porque quando eu olho no espelho, eu preciso reconhecer quem eu sou e eu preciso gostar daquilo que eu estou vendo, porque aquilo que reflete no espelho é a imagem e semelhança de Deus. Quando eu olho no espelho, aquilo que reflete é o próprio Deus através de mim. Entende? Então, por isso que eu preciso trabalhar
a minha identidade, trabalhar a paternidade, essa ferida está ligada à paternidade, restaurar essa paternidade para eu me reconhecer como filho e me aceitar do jeitinho que Deus me fez, né? Do jeitinho... eu tenho esse jeito expansivo, tem pessoas que não têm, mas que elas têm qualidades que eu não consigo ter. Tem pessoas que são... têm um dom de planejar, de trabalhar com computador, de fazer tabela. Eu já não tenho, porque a minha personalidade é da ação. Então, a gente se complementa. A gente pode ver, quando a gente está num grupo, um complementa o outro. Ninguém tem todos os dons. Eu tenho um dom, meu colega tem outro, o meu marido tem outro, e a gente vai se completando, até para a gente entender que nós precisamos um do outro, que sozinhos a gente não chega a lugar nenhum. Entende? Então, a gente precisa entender isso e aceitar. Viu, Verônica? Começa a pedir a Deus para que, quando você se olha no espelho, você possa ver a beleza que tem em você, que vem do próprio Deus, porque você foi feita do jeitinho que Deus quis. E aí começa a fazer essa autorreflexão. O que aconteceu na sua infância que tipo de ferida, que tipo de humilhação você passou, que te fez não querer se olhar, não querer se enxergar, não querer se ver. Começa a pensar, começa a trazer a sua memória, pede ao Espírito Santo para trazer a sua memória. O que aconteceu que tirou de você a capacidade de se ver e gostar daquilo que está vendo, né? E aqui, voltando para a Ana, ela... Aqui a Rafa colocou: estava embriagada, mas era grande a sua tristeza e amargura, realmente. Então, o profeta pensou que ela estava bêbada, mas era tanta amargura, tanta tristeza, que ela só se derramava diante de Deus, né? E ali ela recebeu aquela profecia, né, do profeta, que Deus te conceda a sua petição e ache a tua serva mercê diante de ti. Não, ela falou para o profeta: ache a tua serva mercê diante de ti. E após um ano, Samuel nasceu. E não só Samuel. No capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 21, diz assim, ó: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, ela se derramou ali diante de Deus, porque ela estava cansada de tanta humilhação, de tanta tristeza, de tanta amargura, que ela se colocou diante de Deus para pedir a cura dela. Nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos pedir ajuda ao Senhor e ao Espírito Santo para nos ajudar. Como eu falei ontem, todo o processo de cura, ele é doloroso, porque nos remete a voltar a lugares e situações que nos trazem sentimentos ruins. Por isso que nós não conseguimos fazer isso sozinha, sem a ajuda do Espírito Santo. Porque na hora de maior dor, é Ele que vai nos trazer o consolo verdadeiro. É Ele que vai nos trazer, Ele que vai estar ali enxugando as nossas lágrimas, botando o bálsamo, colocando ali a mirra, né, que vai sarar e tratar aquele machucado. Então, a Ana, ela passou da humilhação à honra. Né? Ana nasceu com o propósito de ser mãe do profeta Samuel. Casada com Eucana, era estéril. Era humilhada constantemente por Penina. Tornou-se amargurada e atribulada de alma. Não deixou de clamar a Deus por seu milagre. E foi honrada por Deus. Além do profeta Samuel, teve mais 5 filhos.
Então, na história de Ana, deixa eu ver aqui. Depois que passei por um câncer, decidi mudar, pois passava por tudo isso. Hoje eu me amo e sei qual é o meu propósito aqui na Terra. Estou amando essas aulas. Que bom, Valdeia. Glória a Deus. É isso aí. Às vezes nós precisamos passar por uma situação que nos faz entender. E vocês lembram ontem, quando eu falei que as nossas feridas emocionais, elas, além das doenças psicossomáticas, elas também se comprova, né? Até o surgimento de câncer, porque são mágoas e ressentimentos, amargura que a gente carrega por muito tempo, né? E a gente não sabe como lidar com isso. Que bom que você está gostando, Valdeia. Que bom que você entendeu através dessa situação que você passou, através da sua cura, né? Você entendeu e se aceitou. Que bom. Então, meninas, mulheres abençoadas, hoje a gente está falando que Deus, ele quer, ele tem interesse na cura da nossa alma. Ele é o maior interessado depois de nós, porque ele nos fez de forma especial, ele sabe a potência que nós temos diante dele, ele sabe o quanto nós seremos relevantes nesse mundo, no lugar onde nós estamos, se a gente estiver totalmente sarada e curada, e o quanto que a mulher, por que a mulher? A mulher ela tem o dom da palavra, a mulher muitas vezes a mulher ela fala mais dos seus sentimentos. Então, quando você consegue transmitir uma palavra de cura, com certeza você vai ser procurada pelas pessoas, para as pessoas buscarem contigo algum conselho, buscarem contigo alguma ajuda. Então, ele sabe do potencial da mulher. Então, já que vocês estão tendo esse entendimento agora, que vocês possam começar a se movimentar, que vocês não peguem esse conteúdo e coloquem numa gaveta, que tudo que a gente está falando aqui, o pouco que vocês estão aprendendo aqui, seja como uma válvula que vai levar vocês para frente, como um foguete que vai levar vocês a avançarem na direção da cura da alma de vocês. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, contribuir, perguntar? Esse é o momento. E aí, pode colocar aqui no chat. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e contar um pouquinho como é que eu cheguei até aqui. Ontem eu falei com vocês que em 2018 eu comecei a minha caminhada do autoconhecimento, eu comecei no meu processo de cura. Passou 2019, 2020 veio a pandemia, e eu fui avançando degrau por degrau. E 2021, e hoje eu estou aqui, né? Porque eu entendo que tudo aquilo que eu aprendi, eu não posso reter. Eu não posso deixar comigo mesma. Eu entendi que essa é a minha missão, passar aquilo que eu aprendi para outras mulheres. Até porque a minha formação, eu sou professora de formação, né? Engraçado como é que Deus faz as coisas. Eu passei uma vida inteira ensinando crianças, ensinando adultos também, porque eu já dei aula para adultos. E hoje o Senhor pegou o meu ofício para que eu estivesse aqui ensinando aquilo que eu aprendi por experiência. Porque eu posso dizer, uma coisa é você ensinar um conteúdo por ensinar. Outra coisa é você ensinar um conteúdo que você tenha experiência de vivenciar aquilo. Porque isso vai te trazer mais veracidade àquilo que você está falando, porque você passou, você entendeu, você cumpriu cada passo. Então, aquilo vai te trazer mais verdade.
E hoje eu estou aqui fazendo essa jornada com vocês. Quando foi em 2019, o Senhor colocou no meu coração para eu trabalhar com mulheres. E aqui está a Suzy, que é minha amiga, né? Na época, eu era muito ativa na igreja, porque eu tinha necessidade de chamar a atenção, de ser bem vista por causa da minha ferida da rejeição. Então, eu era muito ativa. E, na época, eu falei não para o Senhor. Falei assim, não, Senhor, não dá para eu trabalhar com mulheres. Só que, à medida que eu fui me conhecendo, eu fui estudando, o Senhor me levou a um encontro lá em Belo Horizonte, chamado Moriá. E lá essa vontade se reacendeu. E o Senhor me presenteou com um projeto Mulheres na Mão do Oleiro, que é um projeto que eu levei para a minha igreja. Tem um congresso maravilhoso, eu não sei se alguém aqui já participou. A Alessandra, Simone, a Jéssica, tem uma galera aqui que já participou na minha igreja, do Congresso Mulheres na Mão do Oleiro, que trabalha especificamente com cura, né? Perdão, restauração. E estudando mais, me capacitando, surgiu a mentoria, porque eu entendi que o congresso era algo pontual, era algo que a gente fazia no sábado, que a gente faz no sábado, começa às 9 da manhã, termina às 17 horas, é impactante, te dá o start para você entender e começar o seu processo de cura, mas eu queria mais, aprofundar mais, e o Senhor me trouxe essa mentoria. E é essa mentoria que eu vou estar lançando na próxima quinta-feira. Eu vou estar aqui mostrando para vocês, através do grupo do WhatsApp. E quero levar, incentivar vocês a buscar isso também para a vida de vocês, ou comigo, ou com outra pessoa, mas que vocês possam dar o primeiro passo. Porque nessa mentoria a gente vai aprofundar cada ferida, a gente vai trabalhar através de ferramentas, através de dinâmicas, né? A gente vai estar trabalhando especificamente cada ferida, cada situação, e vai restaurar a identidade. Então, eu estou aqui, né, com essa missão. Cadê? Quem está falando aqui? A Verônica. Eu faço tratamento de depressão e ansiedade há 5 anos. Já tive momentos piores, mas a aceitação me dói. Como saio disso? Me ajuda. Amém, Verônica. Nós vamos ter que trabalhar a sua identidade mesmo, de aceitação. A gente vai ter que investigar mais um pouquinho, Verônica. Você vai ter que refletir, tentar trazer a sua memória, você pode até me procurar no privado, tá? Como é que foi a sua infância? Depois me conta como é que foi a sua infância. Me procura no privado e me conta o que aconteceu na sua infância, para eu te ajudar, tá bom? E como Amiga, eu falei. a Pamela também mandou aí uma mensagem um pouquinho mais acima, dizendo que ela descobriu hoje com você, está te agradecendo. Ah, tá. Ela descobriu o nome da ferida dela. Amém. Amém, Pamela. Amém. Amém. É isso, gente. A gente descobre para agir, porque Deus ele quer a nossa cura. Ele é o maior interessado. Então, pode me procurar, tá, Verônica? Pode me procurar no privado, que eu falo com você. Então, assim, Deus me trouxe esse desafio e eu estou trazendo esse desafio para vocês, porque eu vivenciei isso, eu tenho autoridade no assunto e eu tenho essa verdade, eu sei que pode acontecer. Mas eu vou apresentar essa proposta para vocês amanhã, depois da nossa última aula, tá bom? Amanhã eu tinha falado ontem que nós íamos falar sobre luto, mas eu mudei de ideia e nós vamos falar sobre uma mulher pouco falada. Nós vamos falar sobre Agar, a escrava de Abraão. E nós vamos falar sobre a ferida do abandono, tá? E a gente vai conhecer mais uma ferida emocional, que é após a rejeição, vamos dizer assim, se ela tivesse um lugar, ela seria em segundo lugar. Primeiro lugar de rejeição, segundo lugar de abandono. É uma ferida que acomete muitas pessoas, homens e mulheres. Desde já eu quero agradecer a todas vocês, a participação. Muito bom ter vocês aqui.
Muito bom. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar passando aquilo que fez diferença na minha vida, né? Que mudou a minha vida, que restaurou a minha identidade. E assim, a cada aula, a cada movimento, a Suzy está aí, me conhece mais de perto, Simone também. Como eu tenho... Isso me deixa assim, não é orgulho, mas me deixa muito feliz, porque eu olho para trás e vejo quantos desafios eu tenho vencido só por estar aqui com vocês. Se fosse um tempo atrás, eu acho que eu não teria coragem. Então, o resgate da nossa autoridade, ele nos dá ousadia. Porque eu não vou falar para vocês, você não tem medo? Eu tenho medo, sim. Tenho, mas há uma diferença. Antes, o medo, ele me paralisava. Hoje, não. Eu vou com medo mesmo. E aí a gente vai com medo mesmo, e Deus na frente, e a gente consegue. Amém? Eu vou fazer uma oração para a gente fechar, e vou pedir para vocês abrirem a câmera para a gente tirar uma foto, tá bom? Vamos orar. Senhor, nós rendemos graça a Ti, o nosso Pai, o amado da nossa alma, aquele que tem prazer em nós, que olha para cada uma de nós, não como o homem nos vê, mas olha para cada uma de nós com um olhar de amor, olha para cada uma de nós vendo um diamante precioso, uma mulher forte, uma mulher que tem todo o poder do céu nas suas mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar o coração de cada mulher aqui diante de Ti. Senhor, eu não conheço a vida delas, né, o íntimo delas, mas o Senhor conhece. Caso alguma delas tenha sido acometida pela ferida da humilhação, Pai, desde já eu te peço cura e declaro cura sobre a vida delas, que elas possam se olhar no espelho e se reconhecer em Ti, que elas possam se olhar no espelho e ver o Senhor, porque a nossa essência vem de Ti. Nós somos feitas à Tua imagem e à Tua semelhança. O Teu fôlego de vida, a Tua essência está dentro de nós. Então, desde já, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que toda vergonha, toda humilhação, tudo aquilo que, por acaso, alguma de nós aqui tenha passado, que isso seja apagado da nossa alma, que haja cura, que nós possamos resgatar a paternidade que o Senhor tem para nós. Tu é o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és, Senhor, aquele que cuida, protege, ama cada uma de nós, Senhor, que nós possamos exercitar esse amor, que Tu possa derramar no coração de cada uma aqui esse amor de uma forma tão grandiosa, que a gente possa começar a se amar do jeitinho que nós somos, que a gente possa se amar da forma que Tu nos fez, que a gente possa parar de brigar com a gente mesmo, não querendo aceitar aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor fez, que somos nós. A Tua palavra diz, Senhor, que desde o ventre da nossa mãe, quando nós éramos criaturas informes, o Senhor já tinha nos escrito os nossos dias e que nós fomos feitas de uma forma maravilhosa. Então, Pai, em nome de Jesus, tira todo o complexo de rejeição, tira todo o complexo de inferioridade, complexo de incapacidade, Senhor. Vem nos trazer, Espírito Santo, entendimento de tudo aquilo que tem sido falado nesses dias. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que a gente possa perceber o quanto nós somos amadas por Ti, o quanto nós somos especiais para Ti. Senhor, desde já eu Te agradeço por cada vida aqui, por cada mulher. E muito obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Vamos lá, quem abrir a câmera aí para a gente fazer um videozinho aqui, rapidinho. Olha que mulherada bonita. Vou fazer um vídeo, tá? Sorrindo. Ô, mulherada bonita, ó. Espera aí. Depois eu vou botar lá no Instagram.
Quem não me segue, gente, segue lá no Instagram. Agora eu vou tirar uma foto. Eita, mulherada bonita! Boa noite. Deus abençoe. Verônica, me procura no privado. Quem quiser também, me procura. E a gente vai se falando, tá? Amanhã, nossa última aula. Quem não me segue lá no Instagram, tá? Um beijo, boa noite. Deus abençoe vocês, tá? Beijão. Beijo, Rafa. Tchau, Elisângela, Letícia, Elisa, Simone, Iranildes. Beijão.